Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro aqui no YouTube e Spotify para os mais íntimos ali. Hoje temos várias notícias aqui, mas antes de tudo eu quero apresentar nossos ilustres convidados, que hoje era para estar Douglas Ribeiro aqui, mas Douglas não tem compromisso com a realidade, não veio, faltou, não avisou. O próximo programa, inclusive, Douglas, ele vai ser ele tava espancado numa por... missão diferenciada, ele tá curando. Tá curando Segundo eles, pessoas. pessoas. Viu, Douglas? Viu, Douglas? Você não veio hoje? Até o final do programa eu vou falar o que eu ia falar no programa anterior. Hoje o programa vai ser diferente. Hoje eu vou mostrar quem Vocês vão você curou. descobrir de verdade quem é Douglas Ribeiro. Douglas Ribeiro. O Onde, Douglas. o que faz? Onde vive? Como se Douglas? esconde? Quem cura? O que come? O que come? Fala. Então é isso, Douglas. Falta o programa mais uma vez. Vamos lá. A gente vai expor mais coisas suas aqui porque é assim que funciona a vida. Então, ao meu lado tenho aí nosso consultor de investimentos aqui da UVP Capital, Matheus Malheiros, com seu blazer lindo, cara. Cara, que homem lindo, cara. Elegante, né? Sensacional. Não tenho nem Bom palavras. dia, queridos telespectadores do Soco Matinal. E José Jager, também consultor de investimentos aqui na UVP Capital. Bom dia, garotas. Olá, rapazes. Hoje que ele foi explicar Rapazes. que essa chamada é do Janho, eu não lembrava. Eu pensei que o Janho, inclusive, nem existia mais. E a gente fala em Curitiba, piado Janho. Piado Janho. Então é isso. Piado Ele tem o Janho. Janho, né? Tu viu, né? Aham. Então hoje temos aí o dólar disparando com algumas falas do Haddad sobre controle de custos, chegando a R$ 5,76. Então uma máxima história desde 2021. Também temos aí a Petrobras fechando em queda após Ibama rejeitar uma licença para explorar a foz do Rio Amazonas. E a China prepara um novo pacotão de estímulo à economia de 1,4 trilhão para reanimar a economia. De novo essa notícia, Edson? Todo dia Todo apresentando. dia. Se vocês estão cansados de ouvir sobre um pacotão da China ali que está tentando reanimar a economia, imagine a gente que está falando todos os dias. Por quê? Pelo fato de que só mostra o quão desesperado a China está em tentar reanimar a sua economia. Não é uma notícia repetida. Quase toda semana a gente tem uma notícia nova da China estimulando a economia com mais dinheiro e outras formas também de tentar reanimar para um aumento do PIB. Também temos aí mais notícias sobre a guerra comercial da União Europeia, que adota tarifas para veículos elétricos da China que denuncia o bloco da OMC. A gente já falou de uma outra tarifa, vem a União Europeia novamente agora e intensifica aí mais impostos E a em China cima dos carros taxou da o China. conhaque europeu. Chama, é carro contra conhaque. Carro contra conhaque. O que você prefere, hein? É uma troca equivalente. É carro elétrico. Carro elétrico, não, então Entre conhaque. carro elétrico e conhaque, eu tô com conhaque. Conhaque, eu não- Sem dúvidas. Conhaque. Esses dias mesmo eu tava correndo de carro aqui, correndo na medida certa ali, e tinha dois carros ali que eu acabaria tendo que colidir caso eu não conseguisse frear. Eu já joguei pra perto do BYD e freiei pra tentar chegar, porque eu pensei que se bate um BYD eu saio feliz pelo menos. Então vamos chegando agora. Menos um BYD no mundo. Menos um BYD do mundo, mais uma criança jogando bola no mundo. Então vamos aí às notícias internacionais. Não, começamos com os índices aí com o Matheus Malheiros. Bom, aqui no Brasil a gente tem o Ibovespa que fechou em queda de 0,37% a 130.729 pontos, com destaque aí para os bancos que foram os principais causadores dessa queda. Então, uma queda generalizada nesse setor, principalmente o Santander, que acabou caindo 5,13% após a divulgação de resultados, e o IFIX operando em leve alta de 0,23% a 3.179 pontos, mas ainda assim segue operando próximo aí das mínimas do ano, o que pode indicar uma oportunidade para você, investidor de longo prazo. Mas, claro, avalie os papéis, os fundamentos dos ativos antes de tomar qualquer decisão de investimento. Nos Estados Unidos, a gente tem os mercados operando em alta, né, principalmente após dados do relatório de Rhodes indicarem uma desaceleração do mercado de trabalho, o que reitera, né, as possibilidades de cortes de juros por parte do Fed para voltar a estimular a economia. Mercados asiáticos todos em queda, com exceção do Nikkei no Japão. Na Europa, né, mercados em queda, aguardando principalmente dados relacionados ao orçamento do Reino Unido. E nas commodities você tem o petróleo em alta, né, após 2 sessões de perdas com a diminuição das hostilidades no Oriente Médio e com uma queda surpreendente nos estoques de petróleo bruto. Então, apesar de você ter uma situação um pouco mais calma lá no Oriente Médio, mesmo após esses ataques, né, ter uma apaziguada
Não atingiu instalações nucleares, o ataque de Israel, nem instalações petrolíferas. Você teve quedas no estoque de petróleo bruto e gasolina dos Estados Unidos, o que pode indicar uma maior demanda pelo petróleo, que consequentemente aumenta o preço dessa commodity. E a cotação do minério de ferro na China fechando no vermelho, né, com uma preocupação na demanda por aço, principalmente após essa decisão da União Europeia de taxar veículos elétricos chineses. Maravilha. Agora começamos então com as notícias. Opa! Com as notícias Saúde. internacionais. Falando sobre a China, esse novo pacote de 1,4 trilhões que está sendo discutido, né, pelo principal órgão legislativo da China, que seria como se fosse a Câmara dos Deputados e o Senado brasileiro, que é o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo. E aqui abre um parênteses, né? Já percebeu que em todo país regido por um sistema comunista, um sistema ditatorial, sempre tem alguma coisa do povo, só que nunca é do povo? Já parou pra pensar nisso? Ó, o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo. Não. Ou, por exemplo, Que lá mentira! lá quando na Alemanha, quando você começou a ter a ascensão de Hitler, o partido dele era... eu não lembro exatamente o nome, faz um tempo que isso daí, mas tinha trabalhadores no meio, dos trabalhadores alemães. E aí entra a No meio. discussão aí de Então, esquerda ou direita. E pois aí é. ela canta. Mas tenta ser populista, É. no geral, pra agradar as massas, pelo menos, Igual com uma o nome- ideologia que supostamente é pra todos. Nome de bairro ruim sempre é um nome bonito. É Serra Dourada, é Novo Horizonte. É sempre um nome pra enganar as pessoas. Nossa, é um nome que parece que é promissor. Aí você vai ver o bairro é ruim. É sempre assim. Se você mora num bairro ruim, com certeza aí você vai ver que o nome é bonito. Curiosidade interessante, Edson. Vou começar agora a reparar nos Sério, bairros olha, ruins. Mas tem um detalhe. Estrela do não sei o quê. É sempre Estrela da Manhã. um bosque do não sei o quê. Mas o goiano gosta de árvore, em nome. É, IP. É sempre É. IP. Ó, se você vai construir um prédio em Goiânia, coloca alguma coisa com o nome de árvore no meio. Fica a dica aí, goiano gosta de árvore. O Flamboyant é bom, bonito. Shopping Flambo- Flamboyant. Shopping Não, Flamboyant é bonito o nome Lá do cara, no, tem que na aldeia, respeitar. todas as ruas é nome de árvore também. Você mora onde? Ali no IP. Mora onde? Ali na Mogno Africano. Eu nem estou estudando Mogno Africano. E agora temos aí guerra... Você falou essa notícia? Do Não. pacotão? Então pode falar do pacotão. Fala do pacotão. Fala do pacotão. Na China, a gente tem esse pacote de 10 trilhões de yuanes, que dá aproximadamente 1,4 trilhões de dólares, que vão ser emitidos em dívida pública, né, para estimular a economia, caso seja aprovado por esse principal órgão, né, legislativo da China. Então, isso total equivale a 8% do PIB da economia da China, que é a segunda maior economia do mundo. Então, é muito dinheiro. Isso balança sendo toda a cogitado economia de- global, cara. Isso balança toda a economia, cara. Mas ainda assim, pra ter uma ideia, né? Durante a crise de 2008, que estavam falando que ia ser o fim do sistema financeiro global, né? Que você podia ter um efeito cascata ali de quebradeiro de bancos dos Estados Unidos, né? Paralisou diversas economias. Você teve um pacote de 4 trilhões de yuanes, o que correspondeu a 13% do PIB da época. Então, assim, o mundo estava acabando, pelo menos sob a perspectiva do mercado financeiro, e a China anunciou um pacote de 13% do seu PIB. Agora está anunciando um pacote de 8% do PIB, né, que não está acabando, está só tentando estimular um pouco a economia, mas você não está tendo uma quebradeira generalizada de instituições financeiras, o que aí sim traria um problema de fato estrutural, né, e afetaria outros setores do mundo inteiro. Então, com isso é interessante a gente dar uma olhada, por exemplo, nos agregados monetários da China, que é o quê? São as formas que você contabiliza a quantidade de moeda disponível em uma economia de acordo com a liquidez desses ativos. Então, quando a gente fala, né, em base monetária de uma economia, por exemplo, você tem que ser o quê? É a soma do papel moeda disponível para o público e das reservas bancárias, né, depositadas ali junto ao Banco Central. Então, esse é a base monetária. Aí você tem o M1, né? Você tem M1, M2, M3, M4. O M1 são todos haveres financeiros de liquidez imediata. Então, tudo que é 100% líquido. No M2, você soma o M1 com títulos bancários, basicamente com depósito a prazo. O M3 é o M2 mais o que tem em fundo de investimento de renda fixa, cambial e multimercado. E o M4 é o M3 somado aos títulos públicos. E daí na China, para você ter uma noção, né, de como está sendo expandida esse agregado monetário deles. O M2, que é onde você tem ali dados mais atualizados, já cresceu 58% desde 2020. Então eles aumentaram, né, a moeda corrente disponível da economia com liquidez e os depósitos a prazo de instituições financeiras em quase 60% em apenas 4 anos, visando estimular a economia. É um movimento que já vem de um bom tempo, né? Claro, é natural que a China tenha uma expansão ali da sua
base monetária por conta que é uma economia que cresce muito. Então, se você tem uma geração de riquezas em uma economia, normalmente você tem que expandir também a quantidade de moeda disponível. Só que se você aumenta, né, se você emite mais moeda do que riqueza é produzida no país, você causa inflação. E por que eu quero falar isso também? Eu já vi muitos comentários, até aqui mesmo no Brasil, fazendo um paralelo com esse assunto, falando que a nossa base monetária cresceu cerca de 20% ao ano. Então essa é a inflação real do Brasil e não existe investimento real, né, que pague mais de 20% ao ano. Só que aí, para quem acredita, para quem é alucinado e acredita que a expansão da base monetária é a inflação, se esquece que quando você injeta dinheiro em uma economia, você estimula ela. Tanto que a gente diz que é uma política monetária expansionista. Então ia gerar inflação na mesma medida da emissão de moeda, apenas se não tivesse mais esquecendo de dinheiro. Se desse esse dinheiro pro pessoal e falasse, gaste, basicamente. Mas nem assim seria possível, porque se tivesse mais gente gastando, ia ter que contratar pessoas para atender. Isso necessariamente gera mais emprego e estimula a economia. Então, quando você injeta moeda em uma economia, você também estimula ela e aumenta a geração de riqueza. Por isso que é um delírio você falar que a inflação real no Brasil é de 20% ao ano, porque a base monetária cresceu 20% ao ano. Exato. A outra notícia internacional que temos aí é a respeito da guerra comercial entre a União Europeia e a China. E aí a gente deixa bem claro que é contra a China, pelo fato de que a Comissão Europeia informou que concluiu investigações anti-subsídio. Não foi aumento de imposto, foi anti-subsídio. Impondo novas tarifas sobre as importações de veículos elétricos a bateria, os BEVs, da China, por um período de 5 anos. Então, essas tarifas, né, dos carros elétricos da China, que serão comercializados na União Europeia, poderão chegar até 35,3%. Para você que está achando alto isso aí, só lembrando, o imposto sobre carros aqui no Brasil chega a quase 50% do preço, tá? Então, quando você vê um carro popular zero custando 100 mil reais, metade desse valor é imposto. Por isso que nós estamos pagando 75 mil num Kwid. Nossa, Kwid nem de graça. E olha que interessante. A mesma taxação de carros elétricos para Tesla, que é norte-americana, pode chegar ali a 7,8%. Isso tem alguns motivos bem interessantes. Um é que a China que é a maior produtora hoje de carros elétricos do mundo. Eles são líderes nesse mercado. Por isso que a cada esquina a gente vê um BYD aí andando. E aí o Edson às vezes cogita bater em um ou dois, mas não bate. Eu sou um cara que eu me controlo. Parabéns, Edson. Obrigado. E já tem estudos que dizem que até 2030 pode ser 30% das vendas de carros e veículos, no geral, sejam apenas de carros elétricos. Então, por conta dessa questão aí de ESG, que os carros Que futurinho elétricos... sem graça, sem barulho de motor, sem fumaça, sem escapamento. Vivendo num planeta que ainda existe, olha só. Que futuro sem graça. Pois é, cara. Pois é, e essa liderança nesse mercado gera preocupações na questão do mercado europeu, por conta que aí os próprios europeus, fabricantes de seus carros lá, vão ter uma perda nas suas vendas, por conta que a China vai invadir esse mercado aí, eles não vão conseguir se sobrepor, o que pode ser uma forma de protecionismo por parte da União Europeia. Mas é muito interessante que de 35% nos carros tarifados da China, foi para 7%, 7,8% nos carros da Tesla. É uma diferença bem absurda aí, e por isso que a China até quis ir fazer uma reclamação para a OMC, que é a Organização dos Mercados, aí, Organização de Comércio, e acaba que também isso prejudica nas questões comerciais a China e a União Europeia. Então pode criar uma barreira entre os dois. E uma coisa, só um adendo, Zé, uma coisa interessante é que você vê claramente aí que é uma medida geopolítica contra a China. Por quê? Carros elétricos, a gente tem a BYD, que é uma grande montadora chinesa, e a gente tem a Tesla do Elon Musk, que é uma montadora norte-americana. Como que você taxa 35,3% até 35,3% para a China e 7,8% para os carros americanos? Então você vê claramente aí que não é sobre o produto, é sobre aonde ele é fabricado. Exatamente, e não só isso também, a gente vê que além dessa, pode ser uma perseguição política, geopolítica, podemos colocar assim, também tem a questão do protecionismo com a própria economia europeia, que assim, se os caras não vão poder entrar lá com seus carros, então a gente vai vender os nossos. Né? Vai ser mais vantagem para as pessoas, porque... Qual que é o custo da mão de obra na China? Os caras são
Tem muita gente. Mão de Pois obra é. mais barata. Muita gente pra comer também, né, É. cara? Gente pra trabalhar. Lá eles têm gente pra trabalhar, coisa que aqui no Brasil a gente não tá tendo, né? A gente não vê mais pia novo trabalhando. É ou não é, Matheus Maneiras? Tudo no Free Fire. Tudo Free Fire. Pode continuar. Não, só ia fazer mais um adendo que outra questão muito importante que a gente tem que pontuar quando fala de carros elétricos é a reciclagem das baterias, que é um grande desafio hoje ambiental e econômico, que a China vai passar, o Brasil vai passar, os Estados Unidos vai passar, a Alemanha vai passar, que é o que a gente está procurando em uma forma de reduzir a dependência desses recursos, principalmente de lítio e de lítio, cobalto e níquel, que são aí materiais que são difíceis de serem reciclados e que estão muito presentes dentro dessas baterias aí. Então, Pois mais é. um desafio global aí para os países que estão fabricando carros a bateria elétrica. Agora, olha só, o que vai em uma bateria elétrica? Fica aí a reflexão, tá? Lítio, cobalto, níquel, manganês, grafite, alumínio, cobre, aço, ferro, nióbio, uma porrada de minério que tem um custo e prejudica muito o meio ambiente. Agora, o que tem na gasolina? Dinossauro? Notícias nacionais. Isso é uma falácia. Não existe dinossauro na gasolina. Nem dinossauro não existe, velho. Me prova. No Acre existe. Nunca vi um? Nunca vi um, porra. Tá bom. Notícias... Eu já vi. Ô, meu avô não acredita em O dinossauro. Ramondino é um dinossauro. Ah, esse é. Por isso que Ele tem até Dino no nome, pô. Por isso que ele derreteu, virou petróleo em cima do palco, né? Tava virando petróleo. Quem viu... O cara é grande. Quem viu, viu. Falou foi o Zé, tá? Então seguimos aí para as notícias nacionais. Primeira notícia, o dólar batendo 5,76, após a Haddad dizer que não há previsão para o corte de gastos, né? Durante o mês passado, o nosso querido ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, né, que haveria um corte de gasto ali, um projeto de redução de gastos do governo que todo mundo espera, menos o governo, né, para depois do segundo turno das eleições. O segundo turno passou domingo passado. Ao ser questionado se havia uma previsão, o Haddad falou que não. É isso, falou não tem nada não. E aí Haddad também foi questionado em entrevista, sobre a possibilidade de fechar essas medidas, fazer esse pacote antes de uma possível viagem à Europa, que ele vai fazer no início de novembro. Respondendo, então, ele falou que não há uma Também data não. limite e que a decisão é cronograma do Lula. E aí a gente sabe que o Lula não vai parar de gastar, então Deixa o cara viajar em paz, cara. O cara Dólar querendo viajar aí, querendo É. ir pra Europa aproveitar, você fica enchendo o saco do cara. o cara nem é funcionário público, né? O cara nem então tem que isso. trabalhar pra nós. O cara Cara- não é um funcionário. No final das contas é isso. No final ele falou que não tem um limite pra fazer isso, pegadinha do malandro, não vou cortar, não tem um prazo. Dólar a 5,76. E aí o que a gente pode tirar disso é a principal coisa que a gente sempre fala, que o dólar não sobe. É o real que desvaloriza. Mas por que o real desvaloriza? Ele desvaloriza quando não há confiança fiscal, jurídica e tributária no país para eu investir o meu dinheiro naquela moeda. Quando a gente vê o ministro da Fazenda, que é a pessoa, o pináculo, o cavaleiro da lança vermelha ali, que pode cuidar da economia de um país, né, ao lado do presidente da República, a gente vê ele falando que não há prazo limite para uma coisa que ele acabou de falar 2 meses, 1 mês atrás, que iria acontecer. Ele fala, na verdade não vai acontecer não tem nem prazo para isso. Então você vê insegurança, você vê instabilidade. Seria menos pior se o governo falasse desde o começo que não vai ter corte Não vai de gasto. A gente vai gastar, vamos tentar expandir a economia, É vamos isso incentivar mesmo. aqui e vamos gastar. Déficit vai lá pro caralho e não vai ter corte de gasto. É menos pior, porque você não cria insegurança pelo menos. O mercado odeia isso, ele odeia insegurança. E é isso que a gente tem no Brasil. Porque você tem um posicionamento e depois sempre fica voltando atrás. Você tem ali decisões do judiciário, por exemplo, que posteriormente são revertidas. Então você não tem certeza, não tem segurança nenhuma do que vai acontecer. Então, ainda assim, de fato, seria menos pior o governo só falar que não vai gastar do que falar que não vai Se eu fosse fazer uma e voltar analogia, atrás. uma analogia boa aqui, imagina que como que funciona a subida do dólar em relação à insegurança jurídica. Imagina que o real valorizar é alguém passar a mão no cachorro. E um carinho no cachorro. O cachorro é a informação que o governo passa. Então, imagina que você passou a mão no cachorro, o cachorro tava te olhando e ficou de boa. Você falou, cachorrinho bonitinho, você passou a mão. O governo foi lá e dá essa insegurança, fala uma mentira, ou seja, fala que vai fazer uma coisa e não faz. É uma mordida do cachorro.
você tomou a mordida na mão, você nunca mais vai querer colocar sua mão ali. Você espera muito tempo, fica observando o cachorro e você fala, beleza, agora o cachorro tá parecendo mais seguro, vou lá passar a mão de novo. Você toma outra mordida. Então, o Brasil ele vive mordendo os investidores de Que fora. analogia Você vê isso? vagabunda, hein? Eu tô ruim Que hoje, cara, eu tô ruim analogia hoje. Foi vagabunda, mal, meu eu tô Deus ruim. do céu. Eu já fui melhor de analogia. Já foi melhor. É que assim, não Toca esse precisa de programa. analogia. Imagina que tem alguém que só mente pra você e outra pessoa que fala a verdade, mas é uma Nossa, verdade essa foi ruim. bosta. É melhor você ouvir a verdade bosta do que alguém mentindo. É isso. E aí, a cada mentira que essa pessoa fala, ou seja, a cada momento que diz que vai haver um pacote depois da eleição, e vem depois da eleição e fala, não vai ter, tô indo pra Europa, isso faz com que... Então, o resumo disso é que o investidor médio prefere ser trucidado pela verdade do que enganado pela mentira. É. A única... Isso aí me lembra a ligação que um colega nosso recebeu um tempo atrás, viu, velho? Qual colega nosso? Colega nosso aí. Tava ali, na casa do pessoal, o pessoal ligou, pedindo pra ele ir embora. Vai. Mas ele ouviu a verdade. Eu não peguei a Não sei referência. se vocês vão lembrar. Fala a primeira sigla que a gente vai lembrar. A ligação foi o seguinte: vai embora que eu voltei com meu ex. Ah! Ou essa não me... Vocês são, É a mesma vocês são coisa. muito novos pra entender. Dia, cara. É a melhor verdade. Vai embora que eu voltei. Eu já ouvi essa história em algum lugar. Ó, abraço, Matheus, corno solteiro. Vamos lá, seguimos aí. Outro Matheus, né? Eu sei. Aí você me quebrou hoje. Vamos lá, Petrobras. Seguindo nesse contexto, Puxa. a gente tem o IPCA 15, na realidade, acelerando 0,54% em outubro, né, depois de ter uma aceleração de 0,13% em setembro. Então, acelerou bem mais os gastos e, consequentemente, o resultado acumulado de 12 meses do IPCA 15 saltou de 4,12% para 4,47%. Em detalhe, a meta de IPCA para o Brasil é de 3% ao ano, com tolerância de 1 ponto percentual e meio para cima ou para baixo, ou seja, vai até 4,5%. Dia 5 e 6 vai ter a reunião do Copom para definir a taxa Selic. E quando você tem inflação já beirando o limite superior da meta, uma reunião ali do Copom, com juros pré-fixados nas alturas, né? A taxa real, o juro real pago pelas NTNBs, pelo Tesouro IPCA+, também beirando IPCA mais 7. Isso deixa o mercado, né, esperando muito uma alta novamente da Selic. Tanto que é esperado agora um movimento agressivo do Banco Central, projetando uma alta de 0,5 ponto percentual na taxa Selic aqui do Brasil, que é um resultado. Claro, juro alto não é bom para uma economia no geral, você acaba desestimulando. Só que com o governo, né, com uma política muito expansionista, sem controle de gastos, né, e num cenário ainda assim de juros relativamente altos nos Estados Unidos, que com uma possível eleição do Trump, que já é precificada pelo mercado, né, se for pegar as odds do Trump, você tem uma probabilidade de 66% de vitória para o candidato republicano. Ele tem uma política de tentar fortalecer os Estados Unidos, fortalecer a moeda, o que indicaria que pode ter juros altos por um período mais elevado lá fora. O que impacta aqui, reverbera aqui na nossa economia, que a gente consequentemente também precisa deixar juro elevado por aqui para deixar os nossos próprios títulos públicos atrativos. Ainda mais é muito relevante esse aumento da Selic nesse sentido, porque quase metade da nossa dívida é pós-fixada. Isso, por exemplo, nos Estados Unidos é 3% do endividamento deles. Ou seja, a nossa taxa Selic literalmente é o principal determinante em relação ao fluxo de capital estrangeiro no Brasil. Se você tem uma Selic atrativa, se aumenta, né, a taxa livre de risco do Brasil, e tanto títulos públicos quanto todos os demais investimentos do mercado necessariamente tem que aumentar, né, o retorno oferecido para os investidores. Maravilha aí. Outra notícia que nós temos aí é a respeito da Petrobras, a PTR4, ou 3, né, de acordo com o que você comprar. Essa notícia aí é boa, Edson. É boa? Essa notícia... Não, boa não é. A notícia é uma notícia boa. Mas é uma notícia boa de ser falada. É uma notícia ruim? comentada. É. E a notícia boa ou a notícia ruim? Aí é a notícia de Schrödinger. Então, então a Petrobras fecha em queda após o IBAMA, né, o Instituto Brasileiro Mas você do já observou a notícia. Ela é boa ou é ruim? De Schrödinger. Não, mas quando você Ô, muta observa, o Malheiros quando aí. você abre a Pode caixa, mutar. você vê o gato. Mutou? Obrigado, então vamos lá.
Petrobras fecha em queda após IBAMA rejeitar licença para explorar foz do Rio Amazonas. Após o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis rejeitar novamente estudos apresentados pela petroleira, né, para explorações ali da foz do Rio Amazonas, infelizmente ou felizmente, agora o Zé vai dar a opinião dele, polêmica aí, recomendou em deferimento da licença ambiental. Ou seja, a Petrobras não vai conseguir ali fazer essa exploração na foz do Rio Amazonas. Então o que acontece, Edson? Isso é uma briga já de muito tempo. A própria Magna Chambriard falou que já está 10 anos atrasada nessa coletagem do petróleo aí. E hoje a gente tem aqui no Brasil, com uma grande bacia de petróleo, enfim, um grande depósito de petróleo, uma grande reserva natural de petróleo, a gente tem o próprio pré-sal, muito conhecido por muitas pessoas. Todo mundo já ouviu falar no pré-sal, que a gente explora lá, tira o petróleo de lá e etc. Mas o que acontece? O petróleo é algo que acaba, não é o que vai durar o resto das nossas vidas. O petróleo não é infinito. Então tem ali as reservas naturais de petróleo, juntamente com gás também, que normalmente eles vêm acompanhados um do outro. E o pré-sal vai chegar uma hora que ele vai acabar. Segundo o Serjão dos Foguetes, grande Serjão doutor aí, sabe, que trabalhou até em plataformas de petróleo, Serjão. Da Petrobras, inclusive. Tem que respeitar. Ele disse que a partir de 2027, a coletagem do petróleo no pré-sal é para começar a diminuir. Ou seja, ele falou que chega um pico, tá? Chega um pico até esse petróleo, e depois que bate esse pico ali de coletagem de petróleo, acaba que o petróleo começa a diminuir esse tamanho de coletagem, etc. Beleza. Aí qual que seria uma possível solução para isso? Tirar petróleo de outro lugar. E aonde que tem muito petróleo? Na margem equatorial da foz do Amazonas ali, juntamente no Amapá e no Pará. Ali nessa região, mais ou menos perto da Guiana Francesa, estima-se que tem mais de 30 bilhões de barris de petróleo, cerca de quase o dobro do que a gente conseguiu até hoje no pré-sal. Então é muito dinheiro. O petróleo é chamado de ouro negro. E seria uma possível solução para quando o pré-sal também começar a acabar. Por quê, Edson? Porque o pré-sal impacta diretamente com tudo que a gente vê hoje de preço de petróleo aqui dentro do Brasil. Claro que a gente também nunca teve uma tecnologia boa o suficiente para a gente refinar o petróleo e produzir gasolina aqui e tudo mais. A extração é muito boa, mas o refinamento não é nosso. Exato. É tipo quando o Eike Batista, ele foi fazer essa parte aí, lá antigamente, ele pegou e ele investiu muito numa equipe de procurar petróleo, digamos assim, de uma forma simplificada, uma equipe de procurar e achar onde é que estava o petróleo. Aí onde ele bancou foi na coletagem, tá? Inclusive não é totalmente culpa do Eike, a empresa dele ter falido, e muito é devido aos próprios engenheiros que não foram competentes o suficiente para falar que aquela operação podia dar errado, que etc. Mas voltando à notícia, o que acontece? Na margem equatorial, a gente estava numa briga entre a Petrobras e o IBAMA há muito tempo, já para começar a extração lá, porque é uma reserva gigante que a gente está perdendo a oportunidade. Inclusive, você político do Amapá, eu sei que seus olhinhos estão grandes aí pelos royalties que são dedicados ao estado por causa disso, a gente sabe, a gente saca. E acaba que até o presidente Lula, nos últimos posicionamentos dele, se portou ao lado da Petrobras, que a Petrobras é uma boa empresa, que vai coletar o petróleo e não vai ter problema. Ou seja, brigando com o IBAMA. Mas, mais uma vez, aí, o IBAMA brecou essa coletagem aí, o que deixa os acionistas da Petrobras tristes, porque com certeza, caso hoje seja efetivada essa coletagem, comece essa produção aí, as ações da Petrobras têm um potencial para subirem, que é óbvio, uma notícia boa, relevante para a empresa vai ter mais uma reserva gigante de petróleo para a coletagem. Mas a gente também tem algumas deficiências aqui no Brasil com relação ao petróleo, que é a questão que a gente coleta petróleo, mas aí a gente manda para fora, é refinado lá fora, e aí volta para cá esse petróleo refinado, de uma maneira que a gente gasta muito mais. O que a gente podia produzir e refinar aqui. Mas por que a gente não pode produzir e refinar aqui, Edson? Porque hoje o Brasil... refinaria superfaturada, né? Lembra do caso daquela refinaria? Ou o Malês dando um shade aí já. Pois é. Um shade pra você, né? Política que já foi presidenta do Brasil, era presidente do Conselho de Administração da Petrobras e aprovou a compra de uma refinaria superfaturada, né? Que deu uma perda multibilionária para a Petrobras, alegando que não leu as cláusulas do contrato direito. Quanto à responsabilidade Ô, Malheiros, é que ela é ruim pra de alguém que já negociação. chefiou o executivo do Brasil. Ah, ela é humana. Ela é meio ruim Malheiros. de negociação, é só todo isso. mundo erra, Malheiros, todo mundo erra. Você você nunca foi na feira comprar um pastel, o pastel era 6, você acabou pagando 7 mais caro numa barraca? Isso aí acontece,
É negociação, Malheiros. É, acontece. E por que, Edson, que a gente não consegue refinar aqui dentro? Por Porque quê, a gente José? não é homem o suficiente pra botar o peito e fazer isso. Ô, Mentira. louco. Mentira, a gente não tem dinheiro. A gente só não tem dinheiro mesmo. E hoje, pra a gente fazer uma refinaria do nível que tem nos Estados Unidos, outros países da Arábia desenvolvidos, cara, é um gasto multibilionário. Algo que a gente a não grana tem. que gastou naquela usina que começa, naquela refinaria, começa com passe e termina com Dena, daria pra fazer um bom investimento em infraestrutura pra Petrobras. Pode ser, cara. Comprou sucata de outras petrolíferas. Mas mesmo assim, ainda é um gasto que a gente nem mensura. É muito exorbitante mesmo. Porque era uma solução muito mais fácil. A gente sofre com o preço da gasolina. Não Pega faz sentido a gente pega e mandar pra trazer. fora pra recomprar. Pega e faz aqui dentro, pô. O que é gasolina? É petróleo refinado. E tem outras questões também dessa questão do petróleo. Lá dentro da Amazônia, o petróleo chega a ser laranja, de tão puro que ele é, dentro da Amazônia. Caramba, hein? Entendeu? Então é quase como, por isso que os especialistas brincam, que é só tu tirar o petróleo de lá e botar no carro e sair andando. Que ele chega a ser laranja. Só que na Amazônia não tem como a gente entrar lá e começar a coletar, porque questões ambientais vai comprometer a fauna e a flora da Amazônia, que já é bem comprometida hoje, né? Pelas queimadas e tudo mais. Que ninguém tá falando sobre isso. Novamente, o artista aí que eu falei no programa não estão falando sobre as queimadas. É que agora tem Lei Rouanet, né? Exatamente. Mais difícil falar, né? Agora a gente tem que ser um pouco Não mais... tem estímulo pra falar. Você não Tem um xinga, respaldo, né? você não xinga quem paga suas contas. Exatamente. Vamos então agora pro quadro de ler os comentários do vídeo anterior, né? E aqui eu vou abrir um aspas aqui para conversar com meus nobres dois guerreiros de Gondor aqui, que a gente tem um quadro novo instituído por nosso queridíssimo Brenner. Não é pelo CL? Não é pelo CL, pelo Brenner. Não é CL. É CL, CL. que é o seguinte. Ele curou alguma coisa, porque CL é cura. É cura. Alguma Enfim, coisa. E aí o que acontece? O que acontece? Tá difícil, hein? O Brenner falou para as pessoas mandarem músicas que a gente vai fazer um valuation de música aí. Então, ainda mais valuation que o Malheiros é muito bom de fazer, que eu já vi ele fazendo valuation de várias coisas E aqui. o Douglas não é, não? O Douglas não tem é uma bom de noção valuation muito em ruim algumas de coisas. valuation. Empresa é com o Douglas, outras coisas o Douglas não sabe fazer valuation. Se for mais subjetivo. Subjetividade não é com o Douglas, ele é um Ou cara foi falta de objetivo. experiência também. Também. Mas enfim, né, Malheiros, né? Né? Qual que é o quadro aqui? O quadro é o seguinte, a gente vai lá, o pessoal manda música, a gente vai dar uma nota pra cada música. O Douglas tinha que estar aqui, né, Douglas? Por isso tá sendo assim, com as nossas mais sinceras ofensas hoje, recebidas aí por você. Vocês não ouviram as músicas, mas eu ouvi. Então você escuta algumas músicas e dá uma nota. É isso. E aí, pessoal de casa, mandem mais músicas aqui. Comentário primeiro, então, da Juliana Lunes, que disse: comprar cerveja é investimento. Investimento e felicidade. Esse aporte eu faço todas as semanas. Compra ações na Ambev que você tem cashback. O Sigma Foreman falou: boa tarde, Douglas, Manuel e Edson. Obrigado pelo programa e um coração. Um coração pra você também. E o Christopher Ferm diz: Edson nem tá conseguindo abrir o olho. O que aconteceu? E aí eu falo pro Malheiros responder, porque o Malheiros estava lá junto com a gente. Eu defendi o Malheiros de um ataque. É isso. Não foi? Foi, de um tigre. Levei o Malheiros De um tigre. levei o Malheiros pro boxe, foi uma das coisas mais Do mascote lindas. do Vila, defendeu do Tigrão. Vamos lá. Deixa eu quero ler um comentário, Edson, só um Ó, minutinho. e só a motivação, um movimento que disse música Vikings Slaughtered Prevail. É muito boa. Essa eu vi, é muito boa. Eu já tenho um que eu ouvi aqui que eu quero falar também. Quero dar minha então. nota. Qual que é? Nosso amigo Matheus Boneco 1 botou a música aqui, Som de Cristal, Joaquim Manuel. Você que tá em casa. Joaquim e Manuel, Som de Cristal. Põe aí, Chama. abre uma cerveja trincando gelada É um velho. e coloca essa música de fundo e lembra aquele seu primeiro amor, aquele que a gente Come sabe que não... provolone desidratado. Cara, agora um episódio que eu vou compartilhar Deixa eu com vocês. terminar. Tem um cliente meu. Aquele mesmo, você abre a cerveja e lembra daquele seu primeiro amor. Aquele que não deu certo, que você teve que se mudar para uma cidade distante e acabou Ô, que louco. vocês se separaram. Ô, Lembra louco. daquele. Ô, louco. Acabou de chorar as pitangas. Tem um amigo nosso aí que eu conheço. Tem um amigo nosso que eu conheço Que eu também. conheço. Tem um amigo nosso que eu conheço. Vai lá, galera do divórcio. Compartilhar Fala um aí. episódio aí. Pra complementar a sugestão do Zé. Tem um cliente meu, um abraço, Mário, inclusive, se você Que Qual Mário? Qual Mário? Pô, o Mário, aquele Mário que você Qual Mário? sabe. Ele mandou uns presentes pra cá, dentre os quais tinha 10 caixas de provolone desidratado. Chegou algum pra você, José? Presente? Eu não vi. Eu também não vi. Eu também não vi. Chegou pra você, 10 Lucas? caixas. Teve Mas divisão? eu quero deixar a sugestão aí. Coma, né?
Coma provolone desidratado tomando uma cerveja gelada. Fica incrível. Não creio. Não dá ideia, senão hoje eu vou tomar um fogo. Ó, comendo e o aqui provolone. Lucas Narayan disse, música Shine On Your Crazy Diamond, Pink Floyd, música a qual eu mostrei pro Zé na sacada do ex-apartamento dele. Lembra dessa música? Lembro dessa música, Instrumental, muito maravilhosa. boa, maravilhosa. 10 Melhor minutos de puro solos de guitarra É. e tristeza. Melhor que chute na orelha. Vai lá, agora você, Malheiro, seu comentário. Queria ler um comentário do @Douglas828 sobre Private Equity. Investir em holdings ou Private Equities listados como Blackstone, Berkshire, Cosam, Brookfield, etc. são oportunidades de diversificar patrimônio com gestão ativa sem ficar preso a fundos que usualmente têm 2% a 20% de taxa. Então, aí não é Private Equity, você está investindo em empresas na realidade. Né? Porque o conceito de Private Equity é investir em empresas privadas que não são negociadas em bolsa, né? São menores, uma menor capitalização de mercado, né? No qual o fundo que estiver controlando essa empresa tem um papel ativo na gestão para tentar melhorar ela. Então, quando você compra, né, ações de uma holding listada em bolsa, você está diversificando seu patrimônio? Sim, mas não é Private Equity. Você não tem o potencial de retorno que um Private Equity bem feito pode te entregar. Tem aqui um comentário do @ArielPezin9020. Cara, vocês têm um Clube da Luta aí na UVP? A primeira regra sobre o Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta. E tem aqui um comentário do @BemBoladodrink sobre a dúvida do José Eduardo de ontem. Sou aluno da nova turma da UVP e estou em dúvida sobre o preenchimento de gastos fixos. Parcela da moto, apartamento, energia, né? Gasto físico, ele quer saber. Então depende, né? No geral, você vai entender como gasto fixo. Agora, vamos supor que você comprou um automóvel, né? Você comprou um carro, né? Mas você mora aí do lado do trabalho, né? Perto e não tem uma família constituída, então você não precisa desse carro. É um custo fixo? É, só que é um conforto que você tem. Não é algo que é essencial. Como custo fixo, entenda que é algo que é essencial mesmo. Então, se sua moto, né, você tem ela para deslocamento, é uma moto aí para atender às suas necessidades, vai ser um custo fixo. Agora, se você não precisa, ou se você comprou uma moto muito mais exorbitante do que aquela que você realmente precisava, aí você tem um gasto que é conforto na realidade. Então é saber diferenciar isso aí. Tem um outro comentário aqui do @CristianoRodrigo9151 que disse, pô, leu meu sobrenome por Rigo, sendo que é Rodrigo. Aí você me quebra, exige uma nota de retratação. Outra dica de música, The Human League Don't You Want Me. Não ouvi essa, eu vou ouvir hoje. E outro comentário que teve aqui, que eu li hoje de manhã, acordei com os GC Canal 351, disse, música, Colors, Black Pumas, bom demais. E o que o Douglas disse? O que o Douglas disse a gente infelizmente não pode falar aqui, mas essa música eu escutei hoje cedo, já tinha escutado ela, voltei a escutar graças a você, então devo a minha alma a ti. Temos aqui mas perdi a outra, então azar da pessoa que eu perdi o comentário e de azarado a gente não gosta. Algum comentário de vocês? Cristiano Penaldo 4338. Boa tarde. O que está caindo mais? O Ibovespa ou o olho do Edson? A mãe. Opa! Segue aí. Eu queria fazer a recomendação da música, Edson. Pode. Tá autorizado por você, Malheiros? Tá autorizado. Então tá autorizado. Eu disse não. Ô, você é um velho, hein, cara? Eu disse não. De Paulo e Paulino. É um velho. Vou deixar aí a sugestão de música. Agora é ao contrário. Vocês escutam e dão uma nota pro gosto musical do Zé. É boa. Uma música, Edson, então. Uma recomendação de música. Você sabe qual que é, porque hoje é quarta-feira, né? Escutem Careless Whisper. George Michael. Essa aí eu acho que ninguém conhece. Todo mundo conhece George Michael? É óbvio. Porra. Hoje a música parece muito alta, você não acha? Tonight the music sings so loud. I wish I was and lose this Essa música é crowd. triste, hein, filho? Tá, vamos. Maybe it's better this Toca o way. programa. Hoje é quarta-feira, dia de Monk. Each other, but the things we want to say. We could have been so good together. We could have lived this. Spain forever. Tá bom? Ele continua daí, né? Vai. É hoje, Malheiros. Monkeyzinha. Hoje é dia de Monkey. Quem quiser ir no karaokê, tamo lá. Notícias não tão relevantes, então. Você que é de Goiânia pode encontrar a gente da Monkey. Eu vou matar o Malheiros se ele interromper mais uma vez. Multa o Malheiros até o final do programa, vai. Para atenuar a resistência dos agricultores europeus com um acordo no Mercosul, né, o jornal detalha aí medidas que deverão entrar no acordo. Então a gente vê mais uma vez aí um lobby político da União Europeia para tentar aí amaciar
a carne. aí Não, os dos caras não produzem agricultores. carro elétrico, os caras não produzem nada e daí quer deixar que nós venda pra eles. Então, Aí que tá, né? Ô, União Europeia, faz um favor pra nós, hein, né? não dá pra competir. Eles não peitam nós, aí eles têm que ir lá botar imposto, tem que botar tarifa. Não clica nem com nós, em Caxias não clica com ninguém. Vocês têm que começar a produzir mais, começar a fazer as coisas por vocês, aí parar de botar tributação em nós aqui que estamos vendendo pra vocês num preço muito mais justo. Pois é, eu sei que eu tô Mais competitivo. Você tá vendo a minha boca mexendo, mas não tá me ouvindo falar. Que incrível. O programa ficou melhor assim. Vamos lá. Então, essa notícia, basicamente... Nossa, eu vou matar o Malheiro. Ô, corta que eu vou espancar ele. Ó, vamos lá. Dá o som pra ele aí, pra pelo menos ele ficar calado, vai. Então, essa notícia retrata principalmente um acordo, para quem não está acompanhando os últimos programas, entre o Mercosul, bloco econômico dominado aqui pelo Brasil, e a União Europeia, que é um bloco econômico que tem grandes países sendo muito influenciados pela França e a Alemanha que estão ali do lado. O que acontece? Nesse acordo econômico bilateral entre os dois blocos, existe uma comercialização facilitada entre alguns bens de consumo. Por exemplo, commodities brasileiras e industrializadas da Europa. O Brasil aceita de bom grado todos esses industrializados porque aumenta a competitividade aqui no território nacional, né? E a proteção de indústria nacional já deu errado há muito tempo, a gente entende disso e não se importa. Proteger a indústria nacional. Que indústria que a Que gente indústria? tem, na Esse realidade. é o ponto, né? E a outra questão é: a Europa não é competitiva o suficiente com o agro brasileiro. A gente fala de soja, carne bovina, suína, evinos e tudo mais. Quando a gente chega a essas Você considerações... deixa um convite aí, Edson, conhecer o canal UVP Agro. A UVP Agro, nosso canal, ontem, inclusive, a gente fez uma entrevista aqui. Deixa eu só fechar a notícia, depois eu venho. Então, quando ocorre esse acordo que vai ser fechado, a gente tem um prejuízo muito grande para os agricultores franceses. Por quê? Porque eles estão ali protegidos pelo Estado francês, é uma classe política muito forte na França, mas que não consegue competir com o agro brasileiro. Com essa liberação de acordo para transação comercial facilitada, faz com que o agro francês seja prejudicado. Por quê? Porque não dá para peitar o Brasil. É isso. E aí, para passar esse acordo, como é uma classe política forte na França, a União Europeia como um todo, principalmente a França, tenta fazer alguns acordos para amaciar ali eles, deixar eles mais... entender que eles vão perder, mas não perder tanto. Por Então exemplo, o isso. dinheiro que eles deram, um fundo que eles fizeram Um para fundo pra distribuir manter- entre os agricultores, e os agricultores ainda ficaram aborrecidos. A grande questão é que pra gente, foda-se, eles vão perder, a gente vai ganhar e tá tudo bem. Dando um adendo aí que o Zé trouxe, que é o seguinte: a gente tem um outro canal chamado UVP Agro, que une ali todos os assuntos voltados para o agronegócio. Por que não colocamos dentro do canal UVP Capital? Porque são um nicho muito específico. Ontem, por exemplo, a gente entrevistou, vai sair na próxima terça-feira, né? Eu e a Lizinha entrevistamos aí um rapaz que ele tem doutorado em genoma. Ou seja, ele faz uma fertilização in vitro, a famosa VIF, de um boi que é absurdamente grande, é o famoso Nelore 1000. Ele tem hoje bois dessa genética em 500 fazendas em 24 estados brasileiros. Então, assim, a gente está entrevistando pessoas especificamente para quem gosta do conteúdo agro. Então, se você gosta do conteúdo agro, a UVP Agro aí, o canal que vai crescer e explodir esse YouTube, porque tem ninguém falando do agronegócio como a gente consegue falar e trazer as pessoas aqui. Então, esse canal vai ficar muito grande. Se você gosta de agronegócio, muda para lá e continue também aqui. E também continue no Investidor Sardinha e continue investindo na UVP e compre todos os produtos que a gente é bom pra caralho. É isso. Algum recado final aí? Voltou o microfone do Malheiros? Eu quero dar um recado final. A gente estava falando de exploração na Foz do Amazonas. Agora, você sabe quais que podem ser os tipos de foz que você tem no rio? O que é a foz? É onde um rio vai desaguar em outro ou no mar, né? Onde acaba ele, basicamente. Uma foz pode ser do tipo estuário, que não tem nenhum obstáculo, é reto, né? É limpo. Ou você pode ter o delta, né? Por exemplo, o delta do Nilo, que é muito famoso, que é quando você tem ali várias ilhas na foz. Então, estuário é limpo, delta é bem complexo, tem várias ilhas ali no meio. O Delta, Malheiros, é um local onde é muito bom para agricultura, né? Porque ali é uma terra bem irrigada. Você tem uma terra muito irrigada, exato. Tanto que se for pegar ali, né, No Egito? antigamente, o Egito Antigo se desenvolveu em torno do rio. E no delta do Nilo você tinha muito forte essa parte da agricultura, porque em volta de todas as terras ali das ilhazinhas, né, tá sendo irrigado diretamente pelo rio. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. Zezé de Camargo e Luciano, mais a música aí, ó. Sem medo de ser feliz. Pode colocar aí, ó, torando. Sem medo de ser